Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje queria mostrar para vocês como que a gente pode fazer uma interface simples aqui de blog com Flutter, né? No caso eu vou usar como base a API do Balto.io, né? E o blog do Balto.io. E tem um conceito interessante que o Balto.io, os artigos, né, que eu escrevo no Balto.io, eles são no formato .md, Markdown, que é um formato que o GitHub lê, por exemplo, né? Então eu consigo deixar os artigos tanto no blog quanto no GitHub, né? E a ideia é que a gente tenha no nosso app que está em construção, no nosso app web também, né? Então o Markdown acaba sendo um formato bem legal. Então o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é como que a gente pode ler esses posts, né? A URL é pública, então você vai conseguir testar aí também. Vou mostrar a leitura com repository pattern e como que a gente usa também o Markdown, tá bom? Então basicamente ele vai pegar o formato Markdown, converter para HTML, tá bem? Para exibir na tela. A gente tem como customizar um HTML também. Eu tô aqui com uma aplicação nova criada, não tem nada de novo. Eu chamei essa aplicação aqui de Balta Blog. E a única coisa que eu vou fazer aqui, ó, é dar uma limpada nesses comentários que ele traz, tá bem? Eu vou deletar esse daqui para baixo, ó. Não quero que ele traga essa homepage. A gente vai ter a nossa própria homepage, tá? Eu não vou focar muito em design e layout aqui, porque não é o foco, tá? Vamos chamar aqui de blog do Balta, tá bem? E vamos começar aqui no lib. Vou criar um novo arquivo, chamar ele de pages home.page.dart, tá? Essa vai ser a nossa homepage. Então vou no stl aqui, chamar ela de homepage e vamos dar um Ctrl ponto aqui para importar o material, tá? E aqui, em vez de um container, a gente não pode retornar um container, tem que sempre retornar um scaffold numa página, né? Vamos colocar o app bar aqui, tá? Como blog do Balta, beleza? No main aqui, ó, vamos só chamar, dar um Ctrl ponto aqui para importar, tá bom? O homepage aqui em cima, tá? Então ele importou o nosso homepage aqui. A gente já pode rodar essa aplicação. Só que antes disso, a gente vai abrir aqui nosso Explorer. Vamos para o nosso pubspec.yaml, que está aqui. E no nosso pubspec.yaml, a gente vai precisar de dois pacotes. Ó. Vou adicionar eles depois do Cupertino aqui. Cuidado com a indentação no código. A gente vai precisar do DIL da versão 3.09 e o Flutter Markdown está na versão 0.3.4, tá bom? Então esses dois pacotes aqui são os pacotes que a gente vai utilizar. O DIL para fazer requisições HTTP e o Flutter Markdown para exibir, né, o resultado de um arquivo Markdown, tá bom? Salvar ele aqui, tá? Ele vai fazer o Flutter Packages Get, né, para obter os novos pacotes aqui da nossa aplicação. E como de costume, a gente vai começar pelos models, né, pelos modelos do nosso app aqui. Eu recomendo que vocês, nessa parte aqui, vocês peguem o código fonte, tá? Porque eu não vou... Esse código aqui ele foi gerado naquele site JSON to Dart que eu ensino nos cursos, tá bom? Então eu não fico gerando muitos models na mão, normalmente eu uso aquele gerador lá. Então eu vou criar só uma pasta chamada models e vou criar o model meta.model.dart, tá? Então deixa eu tirar daqui, ó. Então meta.model.dart. E o nosso meta, ele tem a meta do arquivo, do artigo, né? Que é a descrição, as keywords e a URL da nossa postagem, tá bom? Então todo esse código ele foi gerado. Então copia essas classes aqui do código fonte, se você está executando esse código junto comigo, tá bom? Tá lá no nosso GitHub do Balto.io, a descrição tá aqui o link tá aqui na descrição, beleza? O outro modelo que a gente vai ter aqui é o author.model.dart, tá bom? Então, que é o autor, né? Então ele tem a biografia, o ID, o name, o title, o badge, o image, tá? A gente vai usar essas informações aqui quase, é só por questão de mapeamento, tá bom? Só para ele mapear da nossa API para cá. E o último item que a gente vai ter é o post.model.dart, que é o que importa pra gente, tá? Então no post.model.dart a gente faz a importação do autor e do meta, e aí a gente tem o meta e o author aqui, depois a gente tem o ID, o title, categoria e create date, tá bom? Então coloquei, ele mapeou tudo como string aqui, não tem problema para esse caso, a gente vai usar pouca informação daqui, tá? Mais conceito de repository pattern, listar, fazer uma lista, né? Exibir um markdown, o que a gente tem, tá? Então copia os models aí, você vai ter essa pastinha models aqui,
com esses 3 modelos aqui. E aí a gente pode começar com a questão de extrair os dados da nossa API. Tá? A melhor forma que a gente tem para fazer isso é criando um repositório. O repositório ele serve justamente para isso, para isolar o acesso a dados do resto da nossa aplicação. Então, toda vez que a gente precisar dos posts, ao invés de a gente construir um HTTP na mão, a gente vai chamar o repositório, obter posts, qualquer nome que você queira dar para o seu método, e ele vai trazer a lista de posts para a gente, tá? Isso vai encapsular esses códigos e tornar ele reusável, né? Então, toda vez que a gente precisar dos posts, já tem um método que traz esses posts da nossa API, ao invés de você ficar codando tudo isso na mão. Se uma hora o URL do seu endpoint mudar, ou você parar de ler da API e quiser ler de um banco local, você mexe só no repositório, né? E a nossa API e a nossa aplicação ela continua funcionando normalmente, tá? Então isso remete também a um conceito chamado de SPOF, que é Single Point of Failure, né? Que é ponto único de falha. Então, quando você duplica seu código, você dá Ctrl+C, Ctrl+V no seu código, saiba que isso é algo ruim, porque você tem 2 pontos de falha, você tem que sempre lembrar de alterar em 2 lugares, tá? Então, para isso eu vou criar um novo arquivo aqui, vou chamar ele de repositories/posts.repository.dart. Nomeei errado aqui, deixa eu dar um rename nele, ó. Ficou dar só, né? Vou nomear ele também de post, tá? E não posts, também no singular aqui para ficar melhor. Joia? No nosso repositório, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar os 2 pacotes, ó. Lembra que se você criou uma aplicação com nome diferente de Baltablog, você tem um package diferente aqui, tá? Models post model.dart e o DIO, né? Que a gente vai utilizar para fazer as requisições HTTP aqui dentro, porque ele facilita um pouco mais do que o HTTP que já vem no Dart pra gente, tá bom? Mas assim, o pacote indifere. Se você quiser usar qualquer outro pacote, o conceito é o mesmo, tá bom? Abaixo a gente vai ter aqui o nosso public, o nosso class post repository, que é a nossa classe, e aí a gente vai começar a ter os nossos métodos. O primeiro método que a gente vai ter é um future list de posts, tá? Então, ou seja, ele é um futuro. Uma coisa legal quando a gente trabalha com repositórios aqui é que a gente sempre retorna um future, tá? Porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar para obter esses dados na API. Então, ele vai ser sempre alguma coisa que vai no futuro, tá? Outra coisa que eu estou usando aqui também são os métodos assíncronos, né? Então, tem async aqui em cima e await aqui embaixo. Então, toda vez que você tem um await para aguardar algo acontecer, né? Você tem que ter um método do tipo assíncrono. A gente tem aqui a definição da URL, né? Então, var URL igual API Balta.io v1 posts, que é a URL que vai retornar os nossos posts. E aí a gente tem uma response, que é igual dio.get, né? Então, se você quiser fazer um post, né, um envio de informações, você vai trocar de dio.get para dio.post, dio.put, dio.delete e assim por diante, tá bom? Passando o URL aqui. Isso vai retornar para a gente uma resposta, tá? Então, eu estou pegando essa response aqui, e esse response, ele é um HTTP response, tá? O HTTP response ele é composto por um header e por um body, né? Por um cabeçalho e por um corpo. E no caso aqui, eu pego o response.data para extrair os dados do corpo dessa requisição. E eu já converto ele aqui para uma lista, tá? Então, response.data as list, ele já vai trazer para mim no formato de uma lista, tá? Depois a gente pode executar um ponto map, que ele vai percorrer cada item da lista, né? E transformar esse item, ó. Estou criando uma nova variável aqui chamada post. E aí eu vou usar o meu post, que é o meu modelo aqui, .fromJSON. Então, se a gente for na definição desse método aqui, ó, a gente tem um método fromJSON, que ele recebe uma string, né, dynamic, que a gente não sabe o formato do JSON, e aí ele pega os valores, né, ele pega o meta, pega o ID, o title, summary, author, category, tudo mais, e converte isso para um objeto. Então, o ponto .map, ele vai percorrer todos esses itens aqui, tá? Então, item por item, ele vai transformar esse item, né, num post, utilizando o JSON que a gente tem aqui. Então, post.fromJSON, um post, tá bom? Isso aqui é uma string dynamic e isso daqui vai se transformar num post. Sendo assim, a gente só precisa fazer um toList, né? E a gente tem um return aqui, então a gente consegue retornar uma lista de posts quando tudo isso estiver ok, tá bom? Quando eu estou salvando aqui, ele está colocando numa linha só, então vai ficar um pouco difícil visualizar aqui, mas depois você pode dar uma olhada também no fonte, se você se sentir perdido. O próximo método que a gente vai ter agora é o seguinte: a gente vai pegar o URL, né, desse post aqui, tá?
o nome uma tag que esse post tem, e vai buscar esse post no GitHub do Balta.io, no Markdown do GitHub, tá? Então, isso aqui ele vai retornar um filter de uma string, tá bom? Então, não estou mais retornando post aqui. Então, nem fiz o método para obter o detalhe do post, porque não precisa, né? No caso, o post ele já está completo, né? No caso aqui. E esse método chama getPostBody e eu tenho a tag do meu post aqui. Então, olha que legal que fica. var response igual ao await_dir.get. Estou fazendo novamente um get. Só que agora, em vez de buscar lá do Balta.io, eu estou buscando o raw do GitHub, né? O raw em inglês é cru, né? Ou seja, um arquivo 100% em texto. Então, githubcontent.com/balta_io, que é o nosso usuário no GitHub, /artigos, que é o repositório de artigos que tem, /master, branch master, tá? /a tag, que a gente vai receber aqui, .md, tá bom? Então, se você abrir essa URL no seu browser, né? Se você abrir isso aqui, trocando essa tag aqui pela URL de um artigo que tem no Balta lá, por exemplo, instalando Node.js, qualquer coisa do tipo, você vai ver que ele vai renderizar para você o Markdown no formato 100% texto, tá bom? No caso aqui agora, a gente só precisa dar um response.data, tá? A gente não precisa converter isso aqui para nada, porque os dados que o GitHub já traz para a gente aqui é uma string, tá bom? Então, isso daqui funcionaria, por exemplo, para HTML também. Então, se você quiser ler um conteúdo em HTML, você pode chamar isso aqui e pegar um response.data, que ele vai trazer o conteúdo em HTML, tá? A gente precisa trazer o Markdown no formato string, porque o Markdown Reader, né, que a gente vai usar aqui, ele lê informações no formato string. A gente precisa passar uma string para ele, né, que é o Markdown, né, que é o arquivo no formato Markdown, tá bom? Então, o nosso repositório, ele ficou nesse formato aqui. A gente vai para a nossa page home agora, para começar a trabalhar nela aqui. Então, tem um scaffold, né? E tem um appbar aqui, text blog do Balta. Vou dar só um run in debug aqui, né? Então, clica no botãozinho, run in debug, tá bom? Vou deixar ele rodar aqui, por enquanto, também. E a primeira coisa que a gente vai precisar aqui, né? Então, na nossa homepage aqui em cima, ó, eu vou criar uma instância do nosso repositório. Então, var repositório é igual a new post repositório, tá? Então, estou criando uma nova instância do repositório aqui. Não estou dentro do método build, tá? Porque o método build acontece toda vez que ele dá um refresh na página. Só uma coisa aqui, deixa eu tirar deixa eu vir para main aqui, colocar abaixo do title o nosso debug show checked mode banner para false, tá bom? Então, adicionei essa linha aqui, só para ele tirar esse bannerzinho que eu não gosto. Tá bem? E agora a gente já pode começar a trabalhar no nosso body aqui da nossa homepage, tá bom? Então o body aqui, o que a gente vai fazer? A gente precisa acionar o nosso repositório, né, para obter a nossa lista de postagens, tá? E depois popular um list view com isso, tá bom? Então a gente poderia, por exemplo, vir aqui converter esse widget para stateful, né? E ter um onInit, fazer a inicialização do repositório. Mas não precisa. A gente pode usar um cara aqui chamado de Future Builder, tá? Esse Future Builder, ele é exatamente um widget que vai trabalhar com itens do futuro, tá? Então, a gente pode informar para ele aqui onFuture, tá? E esse Future pode ser um método que vai executar no futuro, que no caso é o nosso repositório.getAll aqui, né? Que vai obter todos os posts, tá? Então, esse getAll aqui, ele é um Future list post. Então, ele dá certinho com esse Future Builder aqui. Então, o que ele vai fazer? Iniciou o body, né, da nossa aplicação, ele vai chamar o nosso repositório.getAll, tá? E aí, dado o resultado do builder, né, dado o resultado do nosso filter, ele vai ter um método aqui chamado builder, onde a gente vai ter o context e o nosso snapshot, tá bom? Snapshot é a visão que a gente tem das informações que vêm do filter nosso, tá bom? Então, essa visualização, ela pode ou não ter dados. Por exemplo, assim, quando a gente inicia, ele chama o repositório.getAll, eu não tenho nenhuma informação. Então, eu não posso tentar exibir uma list view direto aqui, que eu vou ter erro, porque meu snap ele vai estar nulo. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer aqui é ter um if, ó. If snapshot.hasData, né? Se o snapshot tiver alguma informação, aí sim a gente vai exibir a list view. Se não, tá? Else, ó. Eu vou fazer o que? Eu vou retornar um center, né, um child circular progress indicator, tá bom? Vou colocar aqui só um return text, para a gente entender melhor isso aqui, ó.
return text olá, tá bom? Então anota que ele vai, vou dar um restart aqui na aplicação, ó, ele vai aparecer um Circular Progress Indicator aqui, e depois ele apareceu o olá, tá? Então não tinha nenhuma informação, depois ele foi lá, é que ele vai cacheando as informações, né? Isso aqui vai ficando mais rápido, ó. Então aqui, pouquinho tempo a gente consegue ver. Mas ok, vocês devem ter entendido o snapshot.resdata aqui. Então, o que eu vou fazer aqui agora? A primeira coisa que eu gosto de fazer aqui é converter, ó. Então, eu vou criar uma lista de post, ó, list post, tá? Então, eu vou fazer isso tipado. Pode pôr var aqui? Pode. Se você quiser pôr var aqui, você pode pôr. Só que depois, toda vez que você der posts, ponto, você não vai ter nenhuma informação, ó. Tá vendo que ele trouxe hashcode, no such a method, tá? Quando você troca por list de post e você dá o posts, ponto, né? Ele já traz como se fosse uma lista, e se você fizer posts de i, de 0, por exemplo, né? A gente não tem o i aqui ainda, né? Ele traz as informações do post, tá? Então ele já tem a tipagem aqui, eu prefiro utilizar essa tipagem. Bem, então aqui a gente fez posts igual snapshot.data, ou seja, a gente converteu, né? Pegou os dados que veio nesse snapshot, que a gente já sabe, né? Que o getAll, ele retorna uma lista de posts, né? E passou aqui para esse item de posts aqui para facilitar a nossa vida, beleza? Agora sim a gente pode retornar a nossa lista. Então, ó, vou dar um return aqui, list view, tá? Ponto builder, que a gente vai construir, né? Uma list view aqui, tá bem? E aqui, como primeiro parâmetro dela, a gente vai passar o item count, que é a quantidade de itens que essa list view vai ter, tá? Então não usa só list view, a gente usa o list view.builder para poder ter um item count e o item builder, né, para construir essa lista de forma dinâmica. Então o item count aqui, a gente vai ter o posts.len, né, que está vindo daqui de cima, ó, então a quantidade de posts que a gente tem, e o item builder, a gente vai receber a context e o index, né, o índice desse item. Então se a gente fizer aqui um return text, né, de posts e, tá, ponto title, então a gente já vai ter o título aqui, ó, né, sendo exibido na tela, tá bom? Então deixa eu só dar um vírgula aqui para ele orientar melhor, né, para ele identar melhor. Então olha só, a gente já tem a lista de posts sendo exibida na tela aqui. Só que o que eu vou fazer aqui, eu vou retornar um list tile, tá bom? Com o título text, post title, né, e o subtítulo com o nome do autor, tá? Então acho que ele dá uma visibilidade melhor aqui para a lista, ó. Então tá exibindo a nossa lista aqui. Se você atualizar, ele vai aparecer o Circular Progress Indicator aqui, ó, né, de carregando, e depois vai trazer esses itens aqui. Então o list tile, né, é um item, um elemento que a gente consegue usar aqui dentro da nossa lista, tá bom? Então basicamente a nossa home, ela vai ficar assim, ó, blog do Balta, né, e o blog aqui. Vamos agora no nosso pages aqui, criar um novo arquivo chamado de details.page.dart, que é a nossa página de detalhes, tá? STL novamente, vamos chamá-la de details page, e vamos importar aqui, tá, do material novamente, tá bom? Aqui a gente tem que ter um scaffold, tá? Então se você perdeu essa parte de scaffold, desses motivos aqui, faz o nosso curso básico de Flutter lá, é gratuito. Você vai entender todo esse conceito aqui de layouts e tudo mais, tá? O app bar, aqui eu vou colocar só um app bar, tá bom? Tá? Deixa eu colocar um título aqui dentro, vai? Posts details, qualquer coisa do tipo. E no body aqui, tá, a gente vai começar a formatar esse cara aqui também, tá bom? Para essa página aqui, para a página de detalhes, a gente vai precisar de uma configuração a mais. Então lembra que no nosso repositório aqui, vou abrir o repositório para a gente ver, a gente precisa passar o tag, né, do post, tá? Então quando a gente traz uma postagem aqui, Entity Framework Core 5 Preview, né, a URL ela não pode ser com espaços aqui, né? Então a gente tem a URL amigável, né, que a gente fala, que é entity-framework-core-5-preview-1, né? Então essa daqui fica a tag do curso, né, por onde ele vai buscar esse curso depois do nosso repositório lá, tá bem? Então a gente precisa passar essa informação aqui para details page. Então para isso eu vou criar aqui um final string tag, porque isso aqui vai ser imutável, tá? Um final repository igual a new post repository, porque vai ser imutável também, a gente não vai mudar
isso aqui depois, tá bom? Details page agora, eu tenho required this.tag, tá? É igual a gente faz no curso 7186 lá, por exemplo, que eu ensinei a passar parâmetro para as páginas, né? Passar parâmetro de rotas e tudo mais. Então, toda vez que alguém for chamar a nossa details page, ele vai ter que formar a tag do curso, obviamente, para a gente poder ir lá no GitHub agora e buscar esse artigo do GitHub, tá bom? Aí aqui no body a gente vai utilizar a mesma coisa, a gente vai utilizar um filter builder aqui dentro, igual a gente criou anteriormente, porque ele vai chamar o repositório também. O filter dessa vez vai ser repositório.getPostByBody, né? GetPostBody e passando o tag, né, que a gente recebeu aqui na nossa página. Então aqui está tudo correto, né? Vamos para o método builder aqui agora. Que novamente a gente vai ter, ó, o snapshot.hasData. Caso não tenha nenhuma informação, né, a gente só vai exibir aqui. Deixa eu dar uma vírgula aqui novamente, né? Se não tiver nenhuma informação, a gente vai dar um return Centered Circular Progress Indicator, porque ele está carregando ali, né? Carregando essa informação. Então, repetindo o processo que eu gosto de fazer lá, vou converter o snapshot.data, né? Só que nesse caso aqui, ó, ele vai ser um string. Então, string data é igual snapshot.data, né? Porque aqui do nosso repositório, a gente tem um filter de string, tá bom? Então a gente tem um string data aqui. E agora vem a cereja do bolo aqui, que é exibir o arquivo no formato Markdown, né? Então, se a gente simplesmente colocar aqui um return text data, tá? Vou até deixar isso aqui, que é uma string, tá bem? Vamos só voltar para a homepage aqui, e faltou aqui depois do subtitle, né? Vamos colocar aqui o onTap, que é a função onTap, e fazer ele navegar para a página de detalhes, tá bem? Então vamos usar aqui dentro, ó, o navigator.push, vamos passar o context para ele, tá bem? E depois a gente vai chamar o material page router, e o builder vai ser o context, e a gente vai chamar o details page, ó, control ponto, vamos importar ele aqui, tá? E lembra que sempre que a gente chama o details page, a gente tem que passar como parâmetro o tag, tá? O tag ele fica dentro do posts.meta.url, tá bom? Ele vai ter o trechinho da URL ali que a gente vai exibir, tá bem? Então a nossa details page aqui, ela está exibindo só o text .data, tá? Então, ó, cliquei num item aqui, ele trouxe, tá bem? Então ele trouxe o item aqui, posts detail. Vou até colocar aqui no details aqui em cima, vou colocar o tag para vocês verem o que chega aqui no tag, tá? Então, vou dar um atualizar aqui na aplicação. Então, ó, a tag é essa daqui. Então, deixa eu pegar um menor aqui. Vou pegar aqui um Flutter Mobex. Ó, então essa é a tag que a gente recebe, tá? Isso que a gente busca lá. Mas olha o formato que ele ficou aqui, né? Ele ficou o Markdown no formato texto mesmo, né? Então, não é isso que a gente quer exibir aqui, tá? Então, para isso, a gente vai usar um Markdown, tá? E dentro do Markdown, esse widget aqui do Markdown, ele veio do pacote que a gente instalou aqui no PubSpec, né, que é o Flutter _ Markdown, tá bem? Ele espera um data, então data 2 pontos, data aqui, tá? Então só de fazer isso a gente já tem a conversão, ó, dele aqui para o formato Markdown, e aí a gente tem o post sendo exibido aqui. Então, ó, Flutter Mobex, né? Então ele já traz o código pra gente. Se a gente quiser navegar aqui, ver o preview do Entity Framework Core 5, tá? Então ele já está fazendo uma leitura desse item aqui. Então ele está lendo os posts do Balta, né? E está lendo depois o Markdown direto do GitHub, tá? Lembrando que isso funcionaria para HTML também, por exemplo. Algumas coisas não funcionam, como por exemplo, isso aqui é um link, né? Não vai funcionar aqui dentro um link, tá? Mas se você quiser vir aqui depois do data no Markdown, a gente tem como colocar o style sheet, né? Então eu coloquei aqui o style sheet, por exemplo. Eu vou pegar, deixa eu pegar um mais novo aqui, o Entity Framework Core 5, tá? Então todos esses cabeçalhos aqui, eles são H2, tá? Então H2 Text Style, eu coloquei uma cor em preto mais clarinho um pouco, né? Então ao salvar ele aqui, a gente já vai começar a ver as diferenças na fonte aqui, tá? Então se você colocar red, ele coloca, tá? Então vou deixar aqui, né? Isso daqui eu deixei só como exemplo para vocês, tá? Então depois você pode mexer bastante, trabalhar bastante nos estilos aí que você quer.
tá bem? E assim a gente terminou o nosso blog aqui, o blog do Balta, tá bom? Lá nos artigos com repositório pattern, já tudo certinho, usando Filter Builder e algumas coisas muito legais do Flutter, tá bem? Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo.